Tem meninas, tá, que já nasceram com alguns defeitos em alguns genes. Genes são aquelas receitas que tem no nosso DNA para produzir algumas proteínas, tá? E daí, essa receita, ela produz a proteína, e se essa receita está alterada, não produz a proteína. Por exemplo, uma mutação no gene BRCA, a paciente deixa de produzir a proteína BRCA que está envolvida no reparo do nosso DNA. Se essa proteína não repara mais no DNA, esse DNA pode sofrer alterações que não são reparáveis, e essas alterações podem induzir essa célula a formar um câncer, tá? Então, por isso que o gene BRCA, quando ele está alterado, aumenta a probabilidade dessas mulheres em até 80% durante a vida de ter câncer de mama, ou câncer de ovário, ou câncer de próstata nos homens, bem avançado, ou câncer de pâncreas, tá? Então, é isso aí. Recentemente, aí, menos de um ano, acho, atrás, foi feita uma pesquisa, assim, em mulheres que tinham câncer e mulheres que não tinham câncer, e comparou essas alterações genéticas e viu que 3 genes eram os mais prováveis de causar essas síndromes genéticas hereditárias, que são BRCA1, BRCA2 e PALB2, tá? No Brasil, tem uma mutação específica num gene chamado TP53, que também aumenta muito esse risco, tá? Ele também está no outro mundo, mas numa frequência, em outras partes do mundo, mas não numa frequência tão grande. Existem outros genes que estão relacionados a câncer de mama, mas esse último estudo relacionou basicamente esses 3, né? Incluindo, não estava nesse estudo, porque é um estudo global, mas no Brasil já tem estudos mostrando nesse TP53. Os outros a gente chama de genes de baixa penetrância, que é esse, Viviane, que apareceu aí, tá? Que por mais que esteja alterado, ele não vai aumentar o seu risco para câncer de mama, e também não vai induzir uma resposta terapêutica ou profilática, ou seja, seu médico não vai levar ele em conta para decidir se ele vai mudar ou não vai mudar o tratamento, ou se você não tem câncer, tirar suas mamas, por exemplo, que a gente faz no GNBRCA1, para poder prevenir o câncer de mama em você, nesse gene. Ele não vai fazer isso, não vai tomar isso como em conta. Então, foi um achado acidental ou incidental nos seus exames, que provavelmente ainda não tem um significado em relação a câncer de mama. Por isso que dá até vontade, às vezes, né? Quando você vai fazer um teste genético, assim, quem pede, esse gene aqui, esse exame tem 5 genes principais para câncer. Um exemplo, tá? 5 genes principais para câncer de mama e custa X. Mas eu tenho esse outro exame que tem 80 genes e custa os mesmos X. Daí dá vontade, então vou fazer os de 80, né? Mas o problema é você começar a achar coisa que a gente ainda nem sabe para que serve. Tem isso na genética, tá? A genética está mudando toda hora. Então é melhor a gente garantir com os 5 que a gente sabe que realmente, se der problema, tem o que fazer, do que naqueles 80 que, se der problema em um lá, por exemplo, nessas letrinhas que você colocou aí no seu exame, que não apareceu aqui, mas que a gente nem sabe ainda o que fazer. Então, daí você vai ficar só mais angustiado em relação a isso.